E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de enfrentar dias de cortador de grama que me atrapalharam, depois de enfrentar uma programação de início de ano bastante corrida aqui no canal, que atrapalhou isso também, eu finalmente, antes que eu seja completamente cancelado na internet, eu finalmente consegui gravar este vídeo. Hoje a gente vai falar do maravilhoso Cherry Maho, o dorama que foi exibido em 2020 e que fez muito mais sucesso do que o esperado. A obra original chama Sanju Made Doutei Dato Mahotsukai ni Nareru Rashi. É um nome gigantesco que eu não vou repetir nenhuma vez nesse vídeo. Ele foi lançado originalmente no Pixiv pela autora Yu Toyota e ele foi depois, depois ele veio a ser publicado também em volume físico, em plataforma digital, e ele também já foi licenciado lá nos Estados Unidos pelo mesmo grupo que licenciou e lançou ele fisicamente no Japão. Ele só os primeiros capítulos do mangá, porque quando ele apareceu e eu acabei lendo, ele não fez muito a minha cabeça, mas ele foi anunciado que ia ser adaptado para uma versão em dorama, um live action pro ano passado, e em outubro do ano passado estreou Cherry Maho. O dorama estreou em outubro de 2020 e ele ia ao ar semanalmente na TV Tóquio e também em alguns serviços de streaming. Fora da Ásia, quem se responsabilizou pela transmissão oficial do dorama foi a Crunchyroll, que trouxe ele a partir do dia 10 de dezembro e exibiu semanalmente em 2 episódios e aí a gente tem direito, inclusive ele foi distribuído oficialmente aqui no Brasil também, tem legenda oficial em português maravilhosa. O mangá, entretanto, é totalmente inédito aqui no Brasil, o que é uma pena, porque assistir o dorama me fez enxergar os poucos capítulos que eu já tinha lido de outra forma e me deu até uma vontade de pegar pra ler de novo, quem sabe um dia isso não acontece. O pouco que eu lembro comparando agora ao dorama é que o mangá ele parecia ter um ritmo um pouco mais acelerado, mas o que não é ruim, porque no que a gente assiste no dorama acontecer tudo em um ritmo um pouco mais lento, como parece acontecer no dorama, ele fica mais gostoso e divertido. Então agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a proposta, a história e também sobre o dorama em si, que vai ser o nosso foco nesse vídeo. O nosso protagonista e quem é o gatilho principal de toda a história é o Kyoichi Adachi. Ele é um jovem nem tanto. Ele tem já 30 anos e ele é um rapaz que vive uma vida totalmente comum. Ele tem uma rotina de um trabalhador, então ele passa no mesmo lugar, compra a mesma coisa para comer, ele enfrenta o mesmo aglomerado de pessoas todos os dias, ele senta e ele também é muito introvertido, tímido, bastante passivo, não tem voz pra nada, então isso também faz com que alguns colegas de trabalho dele pareçam se aproveitar dele em alguns momentos, então ele passa vários dias fazendo hora extra, e essa é a vida, essa rotina, monótona e chata que ele vive todos os dias, o que faz ele parecer o tipo de cara sem perspectiva nenhuma de vida. Também ele é um cara que, por ser tão introvertido e de pouca facilidade de relacionamento, ele acabou chegando agora aos seus 30 anos de idade ainda virgem. E existe uma coisa que pode preocupar ele. Existe uma lenda urbana que diz que se tu chega virgem aos 30 anos de idade, tu pode te tornar um mago. E é isso que vai acontecer com a Adachi. Quando ele acorda com seus recém-feitos 30 anos de idade, ele agora é capaz de ler a mente das pessoas simplesmente tocando nelas. E tudo fica um pouco mais complicado quando em um aglomerado de pessoas ele vai acabar tocando o Kurosawa Yoichi. O Kurosawa, ele é um colega de trabalho do Adachi, eles trabalham no mesmo escritório, só que é uma pessoa super intocável, ele é totalmente o oposto do Adachi. Ele é o cara bonito, ele é o cara popular, super talentoso, competente, que todas as pessoas confiam nele, tanto profissionalmente, assim como todas as pessoas falam muito bem dele, tanto da personalidade quanto da aparência, E ele é muito bem visto, praticamente quem observa ele de fora, não existem defeitos naquele homem. Os dois são protagonizados pelo Eiji Akaso e pelo Keita Machida. O Eiji Akaso, ele é bastante popular pelo trabalho dele na série Kamen Rider Build, e o Keita Machida, ele já é bastante popular, ele tem diversos trabalhos de atuação e ele faz parte do grupo
grupo Gekiden Exile, que é o grupo de atores do Exile Tribal. Então naquela muvuca no elevador, ao acabar tocando no colega de trabalho Kurosawa, o Adachi vai ter a grande surpresa dele. O Kurosawa vê ele com olhos completamente diferentes que ele nunca imaginou. Ele parece ser totalmente apaixonado pelo Adachi. E ele não consegue negar isso pra ele mesmo. Com exceção, né, do Adachi, que consegue perceber ao tocar e conseguir ler a mente dele. Então aqui a coisa vai começar a se desenrolar. Por causa disso, por causa desse acontecimento, o Adachi vai começar a perceber alguns sinais que envolvem o Kurosawa e a relação deles. E isso vai fazer eles se aproximarem cada vez mais. É uma evolução lenta e que acaba dividindo o dorama em alguns blocos, alguns arcos, onde primeiro o Adachi tem que aprender a lidar com o poder dele e também com essa descoberta sobre o cara intocável, né, o grande e maravilhoso Kurosawa, do trabalho dele, que todas as meninas cobiçam, mas que é apaixonado por ele, o rapaz introvertido que todo mundo empurra trabalho pra cima. E depois ele precisa aprender a lidar com a relação dos dois, que vai ficando cada vez mais íntima, e depois a gente vai precisar ver eles tendo que lidar com essa relação que eles acabaram de construir. Então a gente vai ter essa perspectiva mais intensa sempre do lado do Adachi. O Adachi, ele é a nossa principal visão, a nossa principal perspectiva durante todo o dorama, o que torna a coisa mais divertida. Eu acho que o que conseguiu me prender no dorama muito mais do que no mangá é que aqui a gente tem uma mistura, né, de elementos de multimídia que trabalham muito bem. Lá no mangá, tu precisa fazer um trabalho muito bom com expressões dos personagens, tudo precisa ser muito exagerado e divertido pra coisa ficar interessante. Só que aqui no dorama, eles fazem isso porque eu já falei várias vezes pra vocês que eu gosto de como nos doramas eles fazem as expressões, os gestos, tudo mais caricato, né, pra abusar do que é visto na obra original, no mangá ou na novel. Só que aqui a gente também tem o recurso sonoro, o que torna a coisa mais interessante, porque tu acompanha essas expressões exageradas da personagem enquanto tu escuta eles dando voz aos sentimentos deles. E é muito importante eu deixar claro que nisso, tanto o Machida Keita quanto o Akaso Eiji, eles fazem um trabalho sensacional. Eles fazem um trabalho de expressão maravilhoso e eles duplam ela com os seus pensamentos de uma forma incrível. Então esse trabalho vai fazer tu te prender mais ainda e te interessar mais pelo desenvolvimento da história. Uma das coisas mais bem feitas e interessantes de toda a obra é a evolução das personagens e como isso é muito bem feito. Primeiro vamos falar do Adachi e depois do Kurosawa, porque eles têm uns problemas aqui que são muito semelhantes. Por mais que o Kurosawa pareça aquele cara incrível, ele é cheio de inseguranças e de problemas com a própria pessoa dele. E isso tudo acabou sendo criado por causa dessa imagem e essa perfeição que depositaram nele. Já o Adachi é diferente, né? Vamos falar do Adachi primeiro. Ele viveu desse jeito monótono e muito introvertido a vida inteira dele. Então ele acabou sendo passivo a todas as relações que ele se envolveu. As pessoas conseguiam se aproveitar muito dele. E quando ele começa a perceber que existe alguém que dá muito valor a ele, mas que ele não fazia a menor ideia, e que esse alguém é uma pessoa tão que, vamos dizer, que ele considera tão superior a ele, isso começa a dar mais força pra ele. Já o Kurosawa, ele teve que lidar a vida inteira com a perspectiva das pessoas de que ele era perfeito. E as pessoas nunca souberam dizer pra ele ou externalizar claramente o porquê que queriam se aproximar ou gostavam dele. Tipo, é só a aparência, é só o fato dele fazer tudo bem feito. E ele sempre levou isso como um problema, ele nunca soube lidar muito bem com isso. Ai, Deus, nossa, que difícil ser maravilhoso a vida inteira. Nossa. Em algum momento ele encontrou algo parecido no Adachi. Então a gente vai ver os dois começarem a criar essa relação mais íntima em pequenas interações, e a gente vai ver eles irem progredindo com isso, essas interações ficarem mais intensas. Vou deixar aqui uma interação, falar pra vocês sobre uma que eu acho que retrata muito de como essa evolução acontece. Tem um momento maravilhoso onde o Kurosawa, ele tá com um cachecol e ele usa o cachecol pra aquecer o Adachi. Ele dá o cachecol
Call pro Adachi, e isso é um momento muito significativo, porque daqui a coisa vai ficar cada vez mais, a coisa vai evoluir cada vez mais, mas a questão é que essa é uma grande abertura para que o Adachi aceite receber esse carinho e essas interações, essas investidas do Kurosawa. Mas calma que ele não é só esse drama e romance todo. É óbvio, né, que a capacidade de ler mente de outras pessoas vai fazer o Adachi se envolver em algumas confusões, mais inseguranças. Ele também vai usar esse poder dele de uma forma bastante estratégica para ajudar as pessoas importantes para ele em alguns momentos, e claro, vai gerar diversos momentos cômicos. Existe um timing cômico muito gostoso no dorama que poderia estragar tudo, porque eles precisam equilibrar bem a carga dramática, né? Porque os dois personagens têm uma carga dramática bastante intensa, então eles precisavam saber equilibrar muito bem isso com todo esse tom cômico e sem deixar de lado aquele romance bastante clichê e gostoso que a gente quer ver. Existe um foco muito poderoso nos dois personagens e eu ouso dizer que eles poderiam fazer aquilo tudo, todo esse sucesso e tudo que eles fizeram do dorama sozinhos, mas não dá pra deixar de lado os personagens secundários que aparecem, que trazem uma proposta, algumas interações e fazem um trabalho muito bom de construir melhor essa história. Vamos falar de alguns. A gente tem o Tsuge e o Minato, que são o casal secundário da história, né? É muito comum a gente ver isso em BL. Eles são um casal secundário da história e o Tsuge também é um virgem de 30 anos, também vai ter que lidar com o mesmo problema, mas as interações e os problemas que ele vai ter que resolver com o Minato são bastante diferentes. Dentro do ambiente organizacional dos meninos, a gente tem outros personagens. O colega de trabalho do Adachi, que se preocupa com ele no fundo, mas também tenta empurrar trabalho pra ele o tempo inteiro. Mas os dois que são os salvadores da pátria o tempo inteiro são o Urokaku e a Fujisaki, que são dois personagens muito divertidos. O Urokaku, ele é um amigo leal e muito envolvente, que admira muito tanto o senpai Adachi quanto o Kurosawa e quer estar sempre próximo e envolvido em tudo que envolve os dois. A Fujisaki é a personificação de uma personagem feminina forte que vai contribuir diretamente tanto para o desenvolvimento pessoal do Adachi quanto para o desenvolvimento do relacionamento dos personagens, assim como a gente vê uma evolução muito clara na pessoa que ela se torna depois de poder interagir em alguns momentos com a Adachi e se aproximar um pouco dele. Fora que esses dois, o Urokaku e a Fujisaki, eles vão investir muito para poder ajudar os dois, eles entendam o que esteja acontecendo ou não. O dorama já tá completo na Crunchyroll para você assistir, são 12 episódios e a gente tem 2 especiais. Num deles a gente tem uma história paralela entre o Tsuge e o Minato, e no outro a gente vai ter outras 2 histórias. Uma delas é sobre o Valentine's Day e como os dois interagem no primeiro Valentine's Day deles junto, que é fofíssimo esse spin-off, é maravilhoso, é muito divertido. E no outro a gente tem foco no Urokaku e a interação dele com os dois senpais e a forma bobona como ele acaba agindo e a forma desatenta como ele vai lidar com a relação dos dois. A história é maravilhosa por causa de todo esse desenvolvimento que eu acabei de falar pra vocês e como os personagens, os protagonistas fazem isso de uma forma tão intensa. Mas é preciso você ficar muito atento aos detalhes que constroem isso tudo muito bem. A gente tem coisas tão maravilhosas como as escolhas que eles fazem um pro outro, os pequenos gestos do Kurosawa que mostram toda a preocupação e o carinho dele pelo Adachi, os pequenos gestos e mudanças, evolução da Adachi que mostram o quanto ele tá tentando, ele tá se dedicando a lidar com esse relacionamento e fazer de tudo pra melhorar. E nessa evolução a gente percebe o quanto esse dorama, ele fala muito da necessidade que os dois têm de se comunicarem. O Adachi é inseguro e precisa abrir mão desse poder em algum momento para ele poder viver uma vida feliz com o Kurosawa. O Kurosawa, ele parece ser o cara mais comunicativo, popular e seguro de toda a vida, mas na real, ele ainda precisa lidar com algumas questões com ele mesmo e ele ainda precisa aprender a externalizar também o que ele sente para que o relacionamento dele com o Adachi possa fluir, porque se não fosse o poder que o Adachi adquire de ler mentes, eles nunca teriam se aproximado nem um pouco. Outro ponto positivo, até porque eu não consigo falar nenhum negativo, é que a trilha sonora é maravilhosa também para construir esses momentos e conseguir transmitir pra gente as emoções necessárias durante aqueles momentos mais caricatos
caricatos e divertidos, e mesmo quando essas expressões caricatas das personagens, elas parecem tornar a coisa cômica para conseguir transmitir tudo de forma intensa como o mangá faz, eles não podem deixar de lado a questão emocional e a parte mais densa e romântica da coisa. Então a trilha sonora ajuda bastante nisso, junto das expressões, né, que a gente escuta da mente das personagens quando a Haddad tá lendo ou coisa do gênero. Só que às vezes a gente não tem acesso a todos os pensamentos e a trilha sonora precisa fazer isso sozinha. A abertura é cantada pela banda Omoi no Take e chama o Bugoe. É uma abertura muito boa, muito gostosa, não tem como pular, mas o encerramento é simplesmente perfeito. Ele é interpretado pela banda Deep Squad e chama Good Love Your Love. Cara, é muito boa essa música, sério. Vão assistir, vão lá no Spotify, vão no iTunes, vão baixar essa música porque ela é maravilhosa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu demorei um pouco pra trazer ele, mas tava uma correria gigantesca em toda a produção aqui no canal. Mas aqui, ó, eu tô muito feliz, tá? Dá pra ver no meu rosto durante todo o vídeo falando sobre a obra, o quão feliz eu sou e o quão maravilhado eu sou com ela. Eu sei que vocês, os meus amigos e as pessoas que me acompanham também se sentem dessa forma. A obra não é à toa que ela é muito boa, não é à toa que ela pegava aí o Trend Topics sempre que tinha episódio novo com hashtags como Cherry Marro. Não é à toa que ela fez tanto sucesso. Ela é uma obra de uma sensibilidade muito gostosa que mescla isso muito bem com aquele drama e aquela comédia num nível certeiro, e ela mostra muita evolução de personagem e a gente acompanha muito disso e aprende muito com isso. Então não é à toa que Cherry Marrow tenha feito todo esse sucesso. Ele com certeza é uma boa ideia para aquele seu amigo, sua amiga que quer assistir um dorama em algum momento, não sabe o que assistir, ou ela precisa de momentos fofos, ela acabou de assistir alguma coisa muito pesada. Cherry Marrow é a indicação certeira sempre que você precisar indicar um dorama BL, ou não BL, porque é maravilhoso. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda muito o vídeo a ser divulgado, ajuda o canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!